Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais uma videoaula sobre Direito Internacional Público. No encontro de hoje, vamos falar sobre sistemas regionais de integração. Na aula passada, fazendo aí uma breve revisão, nós estudamos relações diplomáticas e consulares, que são o primeiro passo de aproximação dos Estados, os diálogos, as negociações, enfim, como os Estados mantêm relações de amizade, sobretudo, né, entre si. Vimos como que é a diferença de um consulado para uma embaixada, e no encontro passado, especificamente, no vídeo passado, nós estudamos mais detalhadamente as imunidades e os privilégios. Imunidade tributária, trabalhista, jurisdição, execução, os privilégios que são concedidos bilateralmente pelos Estados e as especificidades dos diplomatas que trabalham, do pessoal do serviço consular, não é? Do pessoal do serviço consular. Vimos que as imunidades consulares são um pouco mais restritas que as imunidades diplomáticas e que existem algumas diferenças aí em relação ao local da missão, em relação às regras trabalhistas, ao direito de jurisdição, de não ser preso em caso de crimes graves. Tudo é mais restrito no caso consular. Vocês devem ter visto aí os exercícios, eu indiquei as páginas do livro e eu sugiro que vocês façam uma boa revisão para a prova que vai ser realizada no final do semestre. Muito bem. Em relação ao tema de hoje vamos entrar em relações mais próximas entre os Estados. Algo aí que a gente poderia falar que seria quase uma expansão das fronteiras nacionais. O direito ele passa a não ser apenas aplicado no território do país, como 2, 3, 4, 20, quase 30 países podem resolver que em determinados temas o direito vai ser construído no território deles de uma forma conjunta, quase como se fosse uma federação de países. Esses são os sistemas regionais de integração. É uma construção de um arranjo jurídico institucional envolvendo vários países com objetivos de integração do direito, integração das pessoas, vários tipos de integração. Vamos ver então agora uns slides para que a gente possa desenvolver melhor o tema. Começando aqui para sistemas regionais de integração. Então, vamos ver agora aqui os slides. Existem basicamente 5 tipos de sistemas regionais de integração, que variam aqui, essa classificação, ela ocorre conforme o nível de integração. A primeira modalidade é a zona de preferência tributária, a quem abrevia como ZPT. A zona de preferência tributária, como o próprio nome diz, é uma região, uma zona, né, onde os tributos de importação e exportação eles são menores entre os países membros. Logo, se o tributo é menor, a tendência é que o comércio entre eles se expanda. Imagina o seguinte, que existe uma zona de preferência tributária entre 2 países, entre China e Coreia do Sul. Se a China produz um produto a 100 reais e os Estados Unidos produzem esse mesmo produto a 100 reais, mas o imposto para a entrada do produto chinês na Coreia do Sul for 10 reais, o produto vai chegar na Coreia do Sul, produto chinês, a 110. Imagina que o mesmo produto tem um imposto de 30 reais vindo dos Estados Unidos. Então, embora os 2 produtos sejam produzidos com o mesmo custo, em função do imposto de importação, o produto americano se torna mais caro e, portanto, menos competitivo. A zona de preferência tributária, então, garante um melhor acesso aos mercados
por meio de tributos mais baixos. A zona de preferência tributária tem como objetivo iniciar uma integração do ponto de vista comercial. Aliás, quase toda integração ela avança primeiro na lógica comercial, depois que ela vai atingir outros domínios aí da vida, outros domínios do direito. Então, a zona de preferência tributária é uma área que envolve 2 ou mais países e, nesses países, os tributos são mais baixos. Muito bem. Concentrado em tributos. Por isso que chama preferência tributária. A área de livre comércio seria já uma modalidade mais avançada de integração regional. Na área de livre comércio, além de você ter um conjunto maior de produtos com tributos mais baixos, os países começam a reduzir as barreiras não tarifárias ao comércio. Aqui merece uma explicação. Existem 3 tipos de barreiras ao comércio. As barreiras tributárias ou tarifárias, que são aquelas que se configuram em tributos, em impostos, sobretudo, que aumentam o preço de um produto, como esse exemplo que eu dei há pouco de Estados Unidos, Coreia do Sul e China. Então, você reduzindo ou aumentando os tributos, você facilita ou dificulta o comércio internacional, porque os produtos vão ficar mais baratos ou mais caros. Agora, existem outras 2 barreiras também. Uma barreira é a barreira sanitária e outra é a barreira técnica. Então, são 3 barreiras: tributária, sanitária e técnica. Uma barreira sanitária é uma barreira relacionada à saúde pública. Então, por exemplo, se tem um produto que causa uma doença para o ser humano, ou uma doença para as plantas ou para os animais, uma zoonose ou um problema fitossanitário, fito é planta, né? Então, quando ela causa uma doença, é um problema relacionado à saúde. Pode estar relacionado à saúde do meio ambiente, das plantas, dos animais ou do homem. Uma barreira sanitária ocorre, por exemplo, quando tem uma determinada praga em outro país e a gente proíbe a importação de produtos daquele país para que aquela praga não entre em território nacional. Uma barreira sanitária pode exigir também que determinados produtos apenas sejam comercializados com um tipo de agrotóxico e não com outros. Que determinados produtos apenas entrem no território nacional se eles passaram por algum tratamento para eliminar determinados micro-organismos. São barreiras sanitárias. Quanto mais exigente um país é em relação à barreira sanitária, mais difícil e mais caro sai para os exportadores exportarem seus produtos. Por exemplo, a Europa exige que o Brasil faça um controle rígido da febre aftosa. A maioria dos importadores de carne brasileira faz essa exigência. Antes, no Brasil, não tinha um controle muito rígido da febre aftosa. Então, a doença ela não mata, ela causa um mal-estar, uma sensação ruim, às vezes uma febre, mas matar não mata. Então, no Brasil, não existia um controle muito rígido. Mas graças às exigências zoossanitárias, né, e sanitárias mesmo, porque atinge aos homens, para a produção da carne, foi necessário implementar no Brasil um rígido sistema de controle dos animais, de vacinação e de abate de animais doentes. O mesmo a gente identifica em vários setores da economia. Então, é uma barreira sanitária ao comércio internacional. Quanto mais uniforme for o tratamento sanitário mundial, quanto menos barreiras sanitárias, mais fácil é o comércio, porque as regras para a saúde pública vão ser as mesmas em todo o planeta. Outro tipo de barreira é a barreira técnica. Quando um país coloca uma exigência, eu sempre estou gaguejando essa palavra, né? Uma exigência
para determinados produtos de outros. O Brasil é conhecido por conta da barreira técnica da tomada dos equipamentos eletrônicos, a tomada de 3 pinos. Quase nenhum país do mundo produz tomada de 3 pinos. E quando alguém vai produzir um produto nos Estados Unidos ou na China e vai exportar para o Brasil, se a gente exigir aquela tomada, vai dificultar a exportação, porque vai ter que ter uma parte da fábrica que troca a tomada lá na indústria que produz o equipamento eletrônico. Então, é uma barreira técnica. É um requisito técnico que gera algo diferente, gera uma obrigação a mais. Aumenta o custo de produção, porque você tem que fazer uma linha de produção diferente. Nesse caso, quanto mais barreiras técnicas, mais difícil o comércio. Então, nós vimos aí 3 tipos de barreira: tributária, técnica e sanitária. Na área de livre comércio, além da redução dos tributos, a gente também tem uma redução das barreiras técnicas. Os países vão combinar entre si todas as barreiras sanitárias em comum e todas as barreiras técnicas em comum, de forma que tenha menos divergências entre eles e, portanto, o comércio vai ser mais fluido. Área de livre comércio. A próxima modalidade de sistema regional de integração é a união aduaneira. A união aduaneira, além da redução dos tributos sobre uma base maior de produtos, da redução das barreiras sanitárias e técnicas, na união aduaneira há também uma tarifa externa comum, TEC. O pessoal chama de TEC. A tarifa externa comum significa que todos os países do bloco vão ter o mesmo imposto de importação em relação a produtos de fora do bloco. Aqui, a ideia é, uma vez que dentro do bloco o comércio é quase livre, se for possível para um país ter tributos de importação de terceiros países muito distintos, ocorreria uma triangulação do comércio internacional. Eu vou explicar isso melhor. Deixa eu botar aqui um mapa mundi para que a gente possa ver direitinho esse problema. Peraí, vamos botar aqui. Vamos dividir, vamos fazer o share screen com um mapa mundi. Então aqui a gente tem um mapa mundi. Imaginem o seguinte. Aqui está o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Vamos imaginar que no Mercosul, que é essa união aduaneira aqui, a gente tem um comércio livre de produtos entre esses 4 países, como se fosse um único país. E que aqui no Brasil existe aqui uma loja de bolsas, não é? Uma loja de bolsas. Bolsas da Louis Vuitton, lá no shopping Iguatemi. A bolsa da Louis Vuitton é fabricada na França. Vamos imaginar que na França ela custa R$1.000. Como ela é um produto supérfluo, existe 200%, o Brasil cobra 200% de imposto de importação de bolsas Louis Vuitton. Então, se ela custar R$1.000 aqui na França, ela vai chegar no Brasil a R$3.000, lá no shopping Iguatemi. Agora, imaginem se o Paraguai tivesse o imposto de importação de bolsas da Louis Vuitton de 0%, não cobrasse nada de imposto. O dono da loja da Louis Vuitton no shopping Iguatemi, em vez de comprar direto da França, ia ligar para o Paraguai, ia comprar a bolsa via Paraguai. Porque daí a bolsa ia custar R$1.000, ia chegar lá no Paraguai sem imposto nenhum, por R$1.000, e ele triangularia para o Brasil. Ou seja, por que triangular? Porque faz um triângulo. Ó. Vem para cá, vem para cá.
em vez de vir direto. Tá. Então, você ia enganar a Receita Federal do Brasil fazendo o produto passar pelo Paraguai. Para evitar esse problema, a gente faz uma tarifa externa comum, ou seja, um único tributo cobrado de importação cobrado de todos os países. A tarifa externa comum significa que todos os países do bloco cobram o mesmo tributo em relação a terceiros países. É a tarifa externa comum. A tarifa externa comum até vai comportar exceções, mas o grosso dos produtos vai seguir a mesma tarifa de importação. Atualmente, o Brasil está querendo rever essa tarifa externa comum. Ou seja, o Brasil quer baixar a tarifa externa comum para aumentar o seu comércio internacional. Alguns outros países do bloco são resistentes a essa tarifa externa comum mais baixa. Mercosul é uma união aduaneira, então, para continuar uma união aduaneira, a tarifa externa comum deveria ser mantida. Existe um indicativo que talvez os outros países reduzam o Mercosul para uma área de livre comércio para permitir diferenças na tarifa externa comum. Ou que se mantenha a união aduaneira, mas se faça vistas grossas a intenção do Brasil de reduzir a tarifa. Continuando, o nosso vídeo, nós vimos a zona de preferência tributária, a área de livre comércio e a união aduaneira. A próxima etapa seria o mercado comum. Então, na zona de preferência tributária, nós já vimos que os tributos reduzem, na área de livre comércio, as barreiras não tributárias também, as sanitárias e técnicas. Na união aduaneira, tem a tarifa externa comum, com os mesmos tributos para importação de terceiros países que não são do bloco. No mercado comum, a gente também tem a livre circulação de fatores de produção. O que são fatores de produção? Pessoas, bens e capitais. Então, no mercado comum, nós temos que uma pessoa pode nascer num país e, sem grandes permissões, morar no outro país. No Mercosul, o Mercosul não é um mercado comum, o Mercosul é uma união aduaneira e, mesmo assim, critica-se que essa união aduaneira não está completa. Mas, se fosse um mercado comum, a gente poderia nascer no Brasil, faz a faculdade no Brasil e trabalha livremente na Argentina. Eu poderia formar em direito aqui e exercer direito lá. Na União Europeia já funciona assim. A pessoa pode exercer a profissão em qualquer um dos países membros da União Europeia. Você pode se formar médico em Portugal e exercer na Alemanha, sem ter que fazer uma revalidação, sem ter que fazer maiores provas. Até muitos brasileiros, quando vão para a Europa, revalidam seus diplomas em Portugal, porque a língua permite, é mais fácil. E daí, a partir daí, eles vão exercer sua profissão em qualquer país da Europa. Mesmo quando eles moram, às vezes você mora em Paris, mora na Alemanha, você vai para Portugal fazer a validação e depois volta com o diploma revalidado. Então, no mercado comum, você também pode abrir uma empresa em outro país, sem maiores autorizações, e a partir do outro país trabalhar aqui. Você pode pegar todo o seu dinheiro e fazer uma transferência bancária simples, como se fosse uma transferência bancária nacional, como se fosse pagar alguém dentro do próprio país. Isso tudo facilita muito a integração. E na União Econômico-Monetária, além de tudo isso, você tem também uma moeda única. Mesmo dentro da Europa, onde a gente tem o euro não existe em todos os países da Europa. Tem, às vezes, níveis de integração entre os países. Parece complicado, mas quando a gente vê, bem simples, não é? Preferência tributária reduz os tributos, livre comércio, as barreiras não alfandegárias e técnicas sanitárias, união aduaneira, tarifa externa comum, mercado comum, livre circulação de fatores de produção, união econômico-monetária, uma moeda única, por isso uma união econômico-monetária, não é? Vamos avançar aqui.
Dois princípios que eu gostaria de falar na aula de hoje. O princípio que regem o direito internacional econômico. O princípio da nação mais favorecida e o princípio do tratamento nacional. Até aqui me dá uma agonia quando eu encontro um errinho. Deixa eu só corrigir aqui esse errinho para não ter dor de cabeça. Espera aí. Opa. Então, o princípio do tratamento nacional. Vamos voltar a compartilhar a tela. Share screen. Share. Né? E aqui tela toda. Agora aqui estava com 1, eu estava agoniado com esse 1 e com esse 2 aqui. Muito bem. O princípio da nação mais favorecida, 70% dos casos dos conflitos entre países ocorrem por conta desses dois princípios. O princípio da nação mais favorecida significa o seguinte: se você tem uma integração global, e os países estão tentando fazer um sistema de integração, pode ser regional ou global, e você dá um benefício para qualquer outro país do mundo que não está naquele sistema de integração, o mesmo benefício tem que ser dado aos países que estão no sistema de integração. Então, veja, aí vamos imaginar o seguinte: dentro da Organização Mundial do Comércio, que é uma organização internacional que busca a integração global dos países do ponto de vista comercial, o Brasil concede um imposto de importação menor para a China. Automaticamente ele tem que fazer esse imposto menor para todos os países do mundo. Esse é o princípio da nação mais favorecida. Até pelo próprio nome dá para entender. Se você favoreceu mais uma nação do que outra, todos têm que se beneficiar. A única exceção é o quê? O sistema regional de integração. Então, se o Brasil faz um sistema regional de integração, uma união aduaneira, Mercosul, com seus vizinhos, para que se integre mais rápido, se ele conceder um tratamento tributário mais benéfico dentro do Mercosul, ele não é obrigado a estender a todos os outros países do mundo, porque ele está fazendo isso dentro do Mercosul. Mas se ele fizer fora do Mercosul, por exemplo, com a China, todo mundo do Mercosul vai poder pedir o mesmo e todo mundo de fora do Mercosul também vai poder pedir o mesmo, porque todos estão nesse sistema global, que é a Organização Mundial do Comércio. É o princípio da nação mais favorecida. O princípio do tratamento nacional já tem outro significado. Significa que uma vez que o produto entrou no Brasil, ele não pode ser discriminado negativamente pelo simples fato de ser importado. Veja, todo mundo tem direito de saber a origem de um produto, o local que ele foi fabricado. Mas você não pode obrigar aos supermercados, a quem revende, colocar em destaque, por exemplo, que aquele produto vem de um lugar que a população reputa ruim. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos imaginar vinho. Vinho, quando você vai comprar um vinho no supermercado, você vê nas gôndolas do supermercado que o vinho é argentino, que o vinho é uruguaio, que o vinho é francês, que o vinho é alemão, chileno, porque são lugares que todos reputam de vinhos de qualidade. Mas imagina que você vai no supermercado e tivesse escrito lá vinho chinês, que é o terceiro maior produtor mundial de vinho, ou vinho paraguaio. Você, ainda que o vinho fosse bom, você ia ficar achando aquilo ruim. Aquilo ia ser uma discriminação negativa daquele vinho. Então, quando a discriminação é negativa, a lei não pode impor um tratamento diferenciado para aquele produto. E o mesmo exemplo poderia ser usado de forma contrária. Imagina lá na França, onde eles acham que o único vinho bom do mundo é o vinho deles. Então, se fosse um vinho chileno, argentino, alemão, português, esse vinho ia ser reputado como pior. Então, eles não mostram, eles não obrigam a mostrar isso nas gôndolas. Ia ser uma discriminação negativa. Porque na cultura deles, esses outros vinhos são reputados, os vinhos importados, são reputados negativamente. Seria uma discriminação negativamente. Então, no mínimo, quando um produto é importado, você tem que tratar como se fosse um nacional. É o princípio do tratamento nacional. Se você faz uma discriminação negativa, você está violando um princípio básico do direito internacional. A única forma de que você não pode fazer tratamento igual é quando, ao fazer o tratamento igual, você está suprimindo uma vantagem natural competitiva.
Fala, poxa, professor, hoje você está cheio dos termos técnicos, né? Eu vou explicar isso para vocês com calma, para que vocês entendam bem esse ponto. Alguns países têm vantagens naturais nos seus produtos que os tornam mais competitivos. Eu vou construir a teoria por meio de um exemplo. Quando eu morava na França, eu tinha uma namorada, depois chegou a virar minha esposa. Ela tinha um cabelo comprido e eu era bolsista e gastava metade da minha bolsa em shampoo para ela, porque ela queria ter o cabelo liso, né? Como as brasileiras aqui que gostam às vezes de cabelo longo, para ter o cabelo mais solto. E por que precisa de shampoo na França? Porque na França a água tem muito calcário. Quando você liga a torneira na França, em Paris, quem for para lá visitar, ou quem já foi e tal, vai lembrar dessa aula. Quem for vai lembrar dessa aula, quem já foi deve lembrar. A água sai primeiro branca, assim, ela leitosa, e depois ela vai ficando transparente, porque tem muito calcário. Então o cabelo fica duro. Até por isso que as francesas usam aquele cabelo Chanel, porque dá menos trabalho, não é só por causa de moda, não. Aliás, provavelmente a moda veio porque dava muito trabalho ter cabelo longo na França. Muito bem. Então, na França se criou uma regra. Toda a água vendida, a água que eles chamam de água filtrada, né? Essas águas da fonte, porque tem água mineral, que é a água que você encontra já com as propriedades típicas da natureza, e água da fonte. A água da fonte é aquela filtrada, que normalmente as fábricas de refrigerante, de cerveja, elas compram maquinários que conseguem filtrar muito mais do que produz, de bebida fim, do refrigerante, da cerveja, e ela usa aquela água filtrada para vender, como aqui tem a Coca-Cola, faz esse tipo de água, e várias outras fábricas fazem esse tipo de água. Muito bem. Então, a França fez uma regra falando o seguinte: toda a água que for vendida no supermercado tem que passar por um processo de descalcarização. O que é descalcarização? Retirada do calcário. Eis que o país do lado, a Suíça, não tem esse nível de calcário. Ela tem uma vantagem natural que torna a sua água mais competitiva. Deixa eu até virar aqui um pouco esse vídeo, para ficar melhor. Que torna seu produto mais competitivo. Que é não ter calcário na água. Não ter calcário na água. Então, a Suíça tem uma vantagem que a natureza deu, por isso que a gente chama de uma vantagem natural, que torna a sua água mais competitiva, porque ela não precisa passar por um processo de descalcarização. Uma vantagem natural competitiva. Logo, quando a França fala toda a água tem que passar por processo de descalcarização, ela está criando uma regra mesmo para as águas que não precisam passar por um processo de descalcarização. Em outras palavras, ao impor um tratamento igual aos nacionais, ela está suprimindo uma vantagem natural competitiva. Então, o princípio do tratamento nacional comporta uma exceção. Qual? Quando, ao ser aplicado, está suprimindo uma vantagem natural competitiva. Entenderam? Muito bem. Então, essa aula já foi mais curta, mas como ela foi cheia de conceitos mais densos, eu vou parar por aqui. Por favor, leiam um livro e na próxima aula a gente continua com os sistemas regionais de integração. Vamos estudar um pouquinho mais o Mercosul e a União Europeia. Um grande abraço, aproveitem e leiam aí o livro e façam os exercícios. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque daí quando eu soltar um novo vídeo vocês já recebem diretamente. Um abraço.